Ana Carolina Hoff, das clínicas Angioscope Vale e Angioscope São Paulo, e eu vim fazer um vídeo hoje chamado Tudo sobre Plasma de Argônio. Então nós vamos começar explicando o que é o plasma de argônio, para que serve e toda a eventualidade desse tratamento tão importante para quem já fez cirurgia bariátrica do tipo bypass. Ela pode ter vários nomes, FOB Capella, Riga, mas tem que ser uma cirurgia onde foi retirada parte do seu estômago, deixado um estômago pequenininho e uma emenda com uma porção do intestino chamado jejuno, e essa emenda do estômago pequenininho com o jejuno se chama anastomose. Para quem fez outros tipos de cirurgia bariátrica, o plasma de argônio não se aplica. E para quem não fez cirurgia bariátrica, o plasma de argônio também não se aplica. Então a gente está falando de uma situação específica para quem já fez cirurgia bariátrica e do tipo bypass. O plasma de argônio, na verdade o argônio é um gás nobre da nossa tabela periódica e ele já é utilizado em endoscopia há mais de 2 décadas para cauterização de vasos, seja no estômago ou seja no reto pós-radioterapia. E depois de algum tempo, há mais ou menos 10 anos atrás, um grupo muito importante de colegas nossos em Curitiba começou a estudar a aplicabilidade do plasma de argônio nessas anastomoses, nessas emendas criadas pelo estômago pequenininho pós-bariátrica com o intestino, com o intuito de causar uma cauterização e depois uma cicatrização, de modo a promover uma diminuição dessa anastomose. A gente vai explicar o porquê disso. Retomando e relembrando, quando nós temos uma cirurgia bariátrica do tipo bypass, nós criamos a emenda entre esse estômago pequenininho, que geralmente é deixado pelos cirurgiões com 3, 4 centímetros, isso atualmente, e uma emenda com o intestino, e essa anastomose, que é essa junção, geralmente quando se termina a cirurgia, ela fica por volta de 1,5, 1,1, 1,2 centímetros, não maior do que isso. Antigamente se deixavam estômagos maiores, de 6, 7 até 10 centímetros, mas isso habitualmente não é o que acontece hoje. E nós observamos que com o passar do tempo há uma possibilidade de acontecer 3 coisas distintas. Esse estômago pequenininho que é deixado com 4 centímetros, ele pode se alargar. Pode acontecer da anastomose, que é o que mais comumente acontece, essa emenda se alargar e aí ela fica maior do que 1,5 centímetros, chega a 2, 3, até 4 centímetros, ou a possibilidade das 2 coisas ocorrerem. Quando a gente fala somente em anastomose aumentada, a gente pode sim estar falando da aplicabilidade do plasma de argônio. É nessa anastomose alargada onde o plasma de argônio vai agir. Agora, isso tudo tem a ver com a recuperação de peso? Sim, porque a gente percebe que em estudos em Harvard e em Cornell, que anastomoses maiores que 1,5 centímetro, ou seja, 15 milímetros, já estão relacionadas com um reganho ou uma recuperação maior de peso. É um pensamento simples. Se a gente tem um cano, vamos pensar assim, de escoamento maior, né? Com certeza alimentos passarão com mais facilidade, ao passo que se a gente deixa uma anastomose menor, os alimentos permanecerão por mais tempo dentro desse estômago pequenininho e a gente vai ter maior saciedade, eles vão passar com mais dificuldade, vão permanecer mais tempo dentro do estômago e a gente vai conseguir se alimentar com menos alimentos e esse alimento vai permanecer por mais tempo dentro do estômago. Agora, é todo mundo que tem uma anastomose maior que vai ter recuperação de peso? Não, por vezes a gente faz uma endoscopia e nota que a pessoa tem sim uma anastomose mais alargada, porém ela não obteve recuperação de peso. Então agora nós vamos falar por que ocorre essa recuperação de peso. A recuperação de peso pós-cirurgia bariátrica tipo bypass
ela pode estar pautada, e geralmente está pautada em 4 grandes grupos, 4 grandes pilares. E quando a gente fala de tamanho de estômago, de anastomose, a gente está falando de um deles, que são as alterações anatômicas que podem ocorrer depois da cirurgia. É claro que na ocasião da cirurgia o estômago é deixado de um jeito, a anastomose de outro jeito, e com o passar do tempo o nosso corpo é sábio, ele vai se adaptando e pode-se ter o alargamento, como eu já falei, tanto do estômago quanto da anastomose, ou dos dois ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem que pensar, isso é uma das partes que nós cirurgiões endoscopistas podemos agir sim com plasma de argônio ou com a própria endossutura gástrica, mas as outras 3 dependem só do paciente. Vamos falar da primeira delas, o retorno a hábitos alimentares antigos, ricos em carboidratos. Por vezes a pessoa come pouco, mas comer pouco não significa comer poucas calorias. Alimentos densamente calóricos podem sim estar promovendo um novo reganho de peso, uma nova recuperação de peso. Um segundo ponto muito importante são líquidos densamente calóricos, ou seja, milkshakes, refrigerantes, sucos de laranja, de uva que são ricos em frutose, que é um tipo de açúcar, bebidas alcoólicas podem estar corroborando com esse ganho calórico excessivo, e aí por mais que a anastomose seja pequenininha, vai haver uma recuperação de peso. E o terceiro grande pilar é a falta de exercício físico. Se a gente não faz exercício físico com regularidade, nós não conseguimos tanto queimar calorias, quanto fazer o nosso corpo aumentar uma coisa chamada taxa metabólica basal, que é o quanto o nosso corpo precisa em repouso para manter o nosso peso. Quanto mais massa magra, mais músculo a gente tem no corpo, mais esse corpo demanda calorias para ser mantido. Ou seja, uma pessoa que pesa 100 quilos às custas de músculo, ela precisa de muito mais calorias do que uma pessoa que pesa 100 quilos às custas de gordura. O músculo é um tecido que demanda mais o nosso corpo. Então é importante fazer exercício físico no intuito de queimar calorias, mas de aumentar a massa magra para manutenção de peso a longo prazo. E o que a gente tem que pensar é que, por vezes, fazendo plasma de argônio, nós estamos recolocando o paciente naquela estrada de caminho certo para perder peso, ou seja, ele retoma também com o nutricionista, ele retoma com o psicólogo, ele retoma na rodovia normal. Às vezes ele está no acostamento e o que a gente faz fazendo plasma de argônio é obtendo resultado sim, obtendo uma anastomose menor, mas recolocando ele na estrada de perda de peso. Então, primeiramente, acima de tudo, para saber se você é um candidato a fazer o plasma de argônio, primeiro você tem que saber que tipo de cirurgia bariátrica você fez, sabendo que o plasma de argônio, vou falar novamente, é indicado para quem fez cirurgia bariátrica do tipo bypass. Então, se você não tem uma endoscopia recente, tem que fazer uma endoscopia recente, porque nessa endoscopia, nós endoscopistas vamos avaliar o tamanho do seu estômago, vamos ter medições para medir o comprimento, a largura desse estômago e o tamanho da anastomose, que é o que vai nos indicar se há uma relação, se há realmente uma relação entre essa recuperação de peso e o tamanho da anastomose. Vamos lembrar 2 situações distintas. É todo mundo que fez bypass ou observou um pouquinho de reganho de peso que tem indicação de argônio? Não. A gente tem que observar 2 situações distintas. Uma, o paciente que fez um bypass e não alcançou a meta médica de perda de peso, e quando a gente faz um bypass, a meta médica de perda de peso varia entre 35% e 40%, ou seja, quem operou com 100 quilos, o esperado é que depois de um ano e meio, essa pessoa esteja com uma perda de 40%, vamos falar que ela esteja com 60 quilos. E a outra situação é uma pessoa que já chegou sim nessa perda de peso médica esperada, mas ela teve uma recuperação de peso maior que 15% do peso mínimo que ela teve. Então são 2 situações distintas que nos levantam a lebre e nos fazem querer procurar novamente a equipe multidisciplinar para que se possa obter uma ajuda e entrar novamente em voo de cruzeiro, em manutenção e perda de peso. E aí nós
procedemos a essa endoscopia com essas medições, tanto do tamanho do estômago no seu comprimento e largura, quanto no tamanho da anastomose. Se eu tenho uma anastomose maior do que 1,5 centímetros, ou seja, 15 milímetros, nós podemos sim pensar em plasma de argônio. Anastomoses menores do que 1,5 centímetro já não indicam tanto que isso seja a causa da recuperação de peso, porque é uma anastomose que já está pequena, então nós temos que focar nos outros 3 pontos que nós já falamos antes. O retorno à atividade física, observar os líquidos calóricos e observar o que está sendo comido, ingerido, para poder voltar no caminho certo. Doutor, e a quantidade de sessões que eu vou precisar para fazer de plasma de argônio? Geralmente, o tamanho inicial da anastomose é o que vai nos dar um valor preditivo, vai dar uma ideia do quanto de sessões, a quantidade de sessões que nós vamos precisar. Se nós temos uma anastomose de 2,5 centímetros, com certeza 1 a 2 sessões serão necessárias. Antigamente os protocolos já falavam em 3 logo de cara. Se eu tenho uma anastomose de 4 centímetros, 3,5, provavelmente eu vou precisar de 3 sessões sim de plasma de argônio. Agora, cada um tem uma resposta individual. Vamos lembrar que quando nós fazemos o plasma de argônio, ele é uma queimadura, a gente chama isso de fulguração. Nós queimamos em volta dessa anastomose e aí nós obtemos uma cicatrização. Essa cicatrização vai acontecer logo de cara? Não, ela demora até 8 semanas para nós observarmos o resultado final e assim avaliarmos se há necessidade de uma outra sessão. Então não é na hora que acontece essa redução da anastomose, tá bom? Vai acontecer um processo cicatricial, vai queimadinho para casa e o nosso corpo vai trabalhando e ao passo de 6 a 8 semanas, vamos colocar 8 semanas, 2 meses, é que nós reavaliamos, fazemos novamente uma endoscopia e reavaliamos se há necessidade de repetir o plasma de argônio. Há pessoas que somente em uma sessão a gente já obtém essa redução importante, já chegam lá com 1,5, menos de 1,5 centímetro e aí não é necessário uma nova sessão. E depois, pode acontecer novamente um alargamento? Sim, do mesmo jeito que seu corpo se adaptou depois da cirurgia e teve um alargamento dessa anastomose que seu cirurgião tinha deixado lá com seu 1,1, 1,2 centímetros, pode acontecer depois do plasma de argônio de acontecer um novo alargamento. Mas o bom é que podemos repetir esse processo depois de 1 ano, 1 ano e meio. Tem pacientes que vêm fazer a manutenção porque já sabem, já começam a perceber que estão tendo novamente mais saciedade. Doutor, e como é feita a sessão de plasma de argônio? A sessão de plasma de argônio nada mais é do que uma endoscopia digestiva alta um pouco mais demorada. Há médicos que fazem em centro cirúrgico e há médicos como eu que fazem em day hospital, porque a angioscópio é um day hospital. Nós fazemos sob sedação e o paciente tem alta cerca de 20 a 30 minutos após o término dessa sedação, já completamente recuperado. E aí ele vai para casa seguindo nossas diretrizes de medicação e de dieta, ou seja, há muito poucas contraindicações ao plasma de argônio, porque o paciente que está apto a fazer uma endoscopia digestiva alta, ele está apto a fazer a sessão de plasma de argônio, desde que haja indicação. Para a realização do plasma de argônio é necessária as 12 horas de jejum que são habituais da endoscopia digestiva alta e logo após o paciente sai tomando as medicações preconizadas. Quais são elas? As principais: um inibidor de bomba de prótons, que pode ser o omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, ele vai tomar aí durante algumas semanas, e ele vai tomar um flaconetezinho de uma medicação
durante 3 vezes ao dia por algumas semanas, que vai ajudar nessa cicatrização. Por quê? Porque quando a gente queima a anastomose com plasma de argônio, se cria uma crosta, uma casquinha, como se fosse aquelas feridinhas de joelho quando a gente cai. E a gente não quer que essa crosta seja removida antes da hora. Por isso, as medicações são importantes, talvez um pouco de dor de gases, alguma coisa que vai ser resolvida com uma simeticona, que é o Luftal, um Buscopan, uma dipirona, um paracetamol, nada além disso. E também a alimentação. Se eu comer alimentos sólidos logo de cara, passando ali naquela crostinha, a probabilidade da crostinha se soltar e ter um sangramento é maior do que se eu obedecer à dieta médica. Então, vai ter dieta médica? Vai ter dieta médica sim. A gente pede geralmente 1 semana de dieta líquida, isso varia de serviço a serviço. 1 semana de dieta pastosa, depois 1 semana, 2 de dieta amassadinha e por fim vai voltar a sua dieta individualizada, que eu não gosto de chamar de dieta, eu gosto de chamar de bons hábitos alimentares. E isso vai ser discutido entre cada paciente e o seu nutricionista. Por quê? Porque o que serve para um não serve para outro e tem que ter um casamento para que isso dê certo e você continue no caminho certo. Novamente retomando, eu vou melhorar logo depois da sessão de plasma de argônio, eu já vou sentir uma melhora? Não, tá? Alguns pacientes até podem sentir por conta do inchaço que acontece logo depois, já vai ter uma sensação de saciedade. Mas como eu já falei nesse vídeo antes, é necessário um tempo de recuperação do nosso organismo, a gente promover essa cicatrização, isso demora em média de 6 a 8 semanas, para que a gente tenha o resultado final. E aí, se precisar repetir, nós vamos fazer uma endoscopia de 6 a 8 semanas, vamos novamente medir o tamanho da anastomose para ver como foi esse processo de remodelação dessa anastomose e se há necessidade de repetir. Então, o prazo entre as aplicações, se forem necessárias mais de uma aplicação, é de 8 semanas. Novamente torna a falar, plasma de argônio não é milagre. Ele tem resultados cientificamente comprovados, tanto aqui por trabalhos feitos pela nossa equipe, em conjunto com a equipe da Health Me de São Paulo, com a Endogastro Rio. Nós já demonstramos em congressos extremamente importantes os nossos resultados e como ele realmente funciona, assim como os resultados de universidades muito importantes como Harvard, Cornell, Stanford. Mas o plasma sozinho faz milagre? Não. É necessário toda essa retomada, esse resgate junto à equipe multidisciplinar, junto ao seu cirurgião bariátrico, junto ao psicólogo, psiquiatra, nutricionista, todos que possam ajudar nesse processo, porque a obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial, e por vezes a cabeça faz também um grande processo aí nesse recuperação, nesse reganho de peso, e se a gente não tiver essa retomada, o plasma sozinho não vai fazer milagre. Então, que seja encarado sim como uma ferramenta muito importante, que dá resultado, mas que vai necessitar de cada paciente para retomar no caminho correto. E doutora, o plasma de argônio, ele é coberto por planos de saúde? Gente, infelizmente não para esse fim de recuperação de peso. Não por falta de diálogo entre nós médicos e os planos de saúde, mas os planos de saúde ainda não colocaram no seu rol de procedimentos contemplados o plasma de argônio. Assim, cada equipe tem um custo, às vezes vai anestesista, às vezes não vai, o hospital é mais caro, menos caro, isso você tem que ser discutido com cada equipe, com cada clínica, de modo que as pessoas geralmente parcelam, né? É um procedimento que é um pouco mais custoso, como tudo em endoscopia, exigem equipamentos caros, exigem catéteres descartáveis, mas nada que não impeça de parcelar para promover que a pessoa possa retomar realmente esse tratamento e não reganhe, não recupere um peso a ponto de perder a saúde novamente. Fica aqui meu abraço, eu peço para curtirem a nossa página do Facebook
se inscrever no nosso canal do YouTube. É tão importante a gente ter esse feedback e que possam colocar perguntas para a gente responder também. Estamos à disposição e esse feedback é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos e vir a explicar sobre o que temos hoje em dia em endoscopia, em cirurgia, para recuperação de peso, para tratamento de obesidade. Fica aqui o meu abraço e muito obrigada.